Então, olá pessoal, vamos finalmente à nossa última aula do curso. A gente vai dar uma aplicação do que a gente viu de teoria de resíduos para calcular integrais reais, tanto integrais definidas quanto integrais impróprias, tá certo? Eu trouxe um material um pouco extenso, eu não vou ver tudo com todos os detalhes, mas eu preferi isso pelo menos para pecar por excesso, não por falta. Qualquer coisa, vocês podem, um exemplo que venha passar um pouco mais rápido, vocês podem olhar com calma depois nas notas, porque são 16 páginas, para não ficar muito, senão ficaria muito extenso se a gente visse todos os detalhes, né? Então, o primeiro tipo de cálculo que a gente vai calcular são integrais da forma integrais de 0 a 2π de funções da forma f cosseno θ seno θ, onde f é uma função de duas variáveis, é uma função racional de duas variáveis, ou seja, quociente de polinômios em duas variáveis. E tem uma hipótese que a gente está colocando aqui, é que essa função de duas variáveis não tenha zeros no círculo unitário. O círculo unitário aqui, eu estou denotando ele no R2, seria o quê? Cosseno θ seno de θ, quando θ varia entre 0 e 2π. Aqui eu estou varrendo todos os pontos do círculo unitário, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Isso vai ficar mais claro no exemplo, mas lembra que o cosseno θ, a gente viu essa fórmula aqui depois que a gente definiu o cosseno complexo, ele é e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2, tá? Se eu fizer a mudança z igual a e elevado a iθ, então eu vou ter z mais z menos 1 sobre 2. E por que eu estou fazendo essa mudança z igual a e elevado a iθ? Percebam, quando θ varia entre 0 e 2π, os pontos z são exatamente os pontos do círculo unitário, da circunferência unitária centrada na origem. Circunferência de raio 1 centrada na origem, tá certo? O módulo de z é igual a 1. Todo ponto cujo módulo é 1 é da forma e elevado a iθ para algum θ entre 0 e 2π. E forma similar para o seno também nós vimos, tá certo? Então, em termos de z, seria z menos z elevado a menos 1 sobre 2i. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer uma mudança formal aqui, formal no sentido que eu não... Essa mudança, se eu quisesse formalizar, eu teria que, criar uma pequena teoria formalizando essa mudança, tá? Mas é uma mudança formal, mas que na prática vai funcionar, que é a seguinte. Se z é elevado a iθ, parecido com o que a gente via lá no cálculo 1, quem vai ser dz? Então, seria i é elevado a iθ dθ. Se z é elevado a iθ, pensa que z', quem é a derivada de e elevado a iθ com respeito a θ? É i é elevado a iθ. Pensa que o dz, z' é dz dθ, tá certo? Passo o dθ para lá multiplicando, que isso não faz sentido matematicamente, formalmente faz sentido. Você vai ter que dz é elevado a iθ dθ. E aí, na integral original, no lugar do dθ, eu já estou substituindo. Se eu isolar, se o dz é i elevado a iθ dθ, eu posso isolar o dθ, vai ser menos iz menos 1 dz. Então, substituindo isso na integral original, observem, na integral original, estou substituindo o cosseno, ou seja, esse termo seria o cosseno, esse seria o seno, e aqui eu teria o dθ, tá certo? Fazendo essa mudança, eu acabo escrevendo essa integral real em termos de uma integral de linha de uma função complexa. Quem seria a função complexa? Seria a função que está dentro da integral de linha, é essa f maiúscula aqui. Eu repeti ela lá embaixo, tá? E agora entra a hipótese a função f minúscula não ter polos, ou seja, os zeros do denominador da função racional não se anulam no círculo unitário. Isso implica o quê? Isso implica que a função f maiúscula ela não vai se anular no círculo unitário, tá certo? Ela não tem polos no círculo unitário. Então, se ela não tem polos no círculo unitário, o que eu posso fazer? Posso usar a fórmula da teoria dos resíduos. A gente sabe que a integral, essa integral, que é a integral da f maiúscula dz, no círculo unitário, a gente viu na aula passada que é 2π somatório de todos os resíduos que estão na região interior ao círculo, tá certo? Então, esses CJ são os resíduos
das singularidades isoladas da F maiúscula na região interior ao círculo. Tá? Como eu estou fazendo função racional, vão aparecer polos, na verdade. Então, na prática, ou seja, como é que a gente verificaria que a integral da F maiúscula de fato é a integral da F minúscula? Melhor, seria a integral de F cosseno θ, seno θ, dθ. Você usa a definição de integral de linha que a gente conhece. Se você usar a definição de integral de linha nessa integral aqui, ó, tá certo? O que é a integral de linha? A integral de F de gama de θ, gama linha de θ, dθ. Se você fizer essa definição, você vai ver que de fato dá a fórmula de cima. Tá? A gente chegou na... Desculpa? Gama linha de θ, obrigado. De fato, a gente fez a mudança para acontecer isso, né? Mas aí, para provar que é igual, eu teria que usar a definição da integral de linha. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Eu quero integrar 0 a 2π é a função 1 sobre 5 mais 4 seno θ. Eu observo que isso é uma função contínua, e na prática, é claro que a gente não decora aquela fórmula lá em cima. O que a gente faz? A gente substitui o seno de... Eu quero a integral em θ, eu quero integrar na variável z, ou seja, uma integral de linha. Então, no lugar do seno θ, eu vou colocar a fórmula do seno θ em função de z, tá certo? Então, desenvolvendo essa expressão, eu tenho isso aqui do lado direito. Ou seja, uma função racional em z, quociente de polinômios. E no lugar do dθ, a gente viu que a mudança está aqui, né? Cadê a mudança? Eu vou relembrar lá em cima. Dθ é menos i sobre z dz. Tá certo? Menos i, z é menos 1 dz, menos i sobre z dz. Então, no lugar do θ, eu vou colocar, substituir por menos i dz. Então, tá lá, ó, a integral de i. Então, observa que apareceu aqui, ó, no lugar de 1 sobre 5 mais cosseno seno θ, eu já estou... aqui eu já fatorei a expressão, né? A função racional eu escrevi como produto de polinômios sobre z, tá certo? 2 polinômios de grau 1 sobre z. E substituir essa expressão aqui no denominador. Aqui, olha, observem que substituindo o 5, isso aqui está fazendo o papel do 5 mais 4 seno θ, tá certo? E em cima está fazendo o papel do dθ. Então, na prática, a gente faz isso. É claro que a gente não decora aquela fórmula, né? Da F maiúscula. Então, fica meio, ou seja, se eu simplificar mais ainda, o z aqui com z lá, ou um i com i, vai ficar meio dessa função aqui, né? 1 sobre z mais 2i, z mais i sobre 2. Lembra que a integral está fazendo na circunferência de raio 1, centrada na origem. Então, eu olho os polos dessa função aqui, que eu estou tomando integral, só tem 2, que zero o denominador, são os zeros do denominador, que é o menos 2i menos i sobre 2. E deles, o único que está dentro do círculo, está no círculo de raio 1, no disco aberto de raio 1, vai ser o menos i sobre 2, tá certo? Claro que o módulo do menos i sobre 2 é igual a meio, menor que 1. Tudo bem? Então, o que diz lá a teoria dos resíduos? A integral que eu quero calcular vai ser 2πi vezes o resíduo da função que eu estou considerando, agora a função, claro, complexa, no ponto z igual a menos i sobre 2. Só que esse ponto, olha só, vamos olhar novamente isso aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. Essa função aqui que eu estou integrando, eu posso escrever como 1 sobre z mais 2i sobre z mais i sobre 2. Ou seja, vai ser um polo de ordem 1. Vai ser um polo simples, porque o menos i sobre 2 é raiz simples do denominador. Se você quiser, eu já trouxe pronto aqui a proposição, ó. Eu posso usar a proposição da aula passada. Que eu vou lembrar agora novamente. Você tem uma função g sobre h, onde a g não se anula e z0 é um zero de ordem 1 da h, ou seja, o z0 anula h, mas não anula a derivada de h.
Então, eu tenho não só um polo simples, eu garanto que eu tenho, mas também eu tenho uma fórmula para o resíduo. É a G de Z0 sobre a galinha de Z0, tá certo? A G de Z0 sobre a derivada de H. Então, aqui, deixa eu minimizar isso aqui, eu posso escolher a G como 1 sobre mais 2i e H por Z mais I sobre 2. Então, o que que eu tenho? Olha aqui, olha. O resíduo, portanto, vai ser a G sobre a derivada de H e depois eu substituo o ponto Z igual a menos I sobre 2. Então, é claro que a derivada de H aqui no caso é 1. Então, basicamente, é pegar a G e avaliar em menos I sobre 2. E aí é fazer pontinha. Isso aqui dá 1 sobre 3i. Tá certo? Pelo teorema dos resíduos, portanto, a integral vai ser 2πi vezes o resíduo. Então, fica 2π sobre 3. E é claro que aqui você sempre vai ter que obter um valor real, tá certo? Porque é uma integral real. Não pode ser... Se você achar complexo isso aí, tá errado. Um outro exemplo. Eu quero integrar de 0 até 2π, tá? Cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, o que que eu tenho? Seja aí o valor da integral que eu quero calcular. Tá? Como eu quero calcular essa integral, então essa integral é uma função contínua, porque 1 mais cosseno ao quadrado nunca vai ser zero, certo? Então a gente vai fazer novamente a mudança. dθ igual a menos I sobre Z dz. Cosseno θ, Z mais I menos 1 sobre 2. E aí? E aí que eu tenho, quando eu faço essa mudança, eu já fiz direto aqui, né? Você vai substituir, aqui realmente eu fiz direto, mas substituindo o dθ por, cadê? Menos I dz e o cosseno θ por Z mais I menos 1 sobre 2, você vai obter a integral dessa função aqui. Z sobre Z4 mais 6Z2 mais 1, 4 vezes I, tá certo? Então eu preciso achar os polos dessa função no círculo unitário. Então no interior do círculo unitário. Ora, mas aí eu preciso achar os zeros do denominador, que vai dar os polos da função. Os zeros do denominador vão ser o quê? Lambda 1 menos lambda 1, lambda 2 menos lambda 2. E aqui lembra da lista 1? Olha, vocês fizeram o exercício da lista 1, mas confessamos que os dados lá da lista 1 não eram muito amigáveis, né? Ficava uma coisa muito feia. Mas aqui a ideia para achar os zeros dessa função, você faz a biquadrada, né? Primeiro você resolve y, digamos, w ao quadrado mais 6w mais 1. Você vai achar dois valores de w, e depois você tira a raiz quadrada desses dois valores. Você tem dois números cujo quadrado é cada um desses dois valores. Então, é claro que vão ser lambda 1 menos lambda 1, lambda 2 menos lambda 2, tá certo? E, de fato, aqui esses... Não é surpresa, olha, que o lambda 1 e o lambda 2 são complexos conjugados. Por que não é surpresa, pessoal? Porque vocês também provaram lá na lista 1. Quando você tem um polinômio com coeficientes reais, e você tem uma raiz complexa, o conjugado automaticamente tem que ser, tá? E se você trabalhar um pouquinho com a derivada, você consegue mostrar facilmente que as multiplicidades também se mantêm. Então, de fato, a lambda 1 é uma raiz complexa, o conjugado dela é lambda 2. Isso aqui é lambda 1 conjugado. Não é novidade nenhuma, cada um deles com multiplicidade 2. Ou melhor, cada uma das raízes com multiplicidade 1. Eu tenho 4 raízes, né? Lambda 1 menos lambda 1, lambda 2 menos lambda 2, tá? E aí, como o lambda 1 é i vezes raiz de 2 menos 1, o lambda 1 é o que tem módulo menor que 1, porque o raiz de 2 menos 1 é 0,4142 alguma coisa, menor que 1. Raiz de 2 mais 1 vai ser 2,4142 alguma coisa, é maior que 1. Então, o lambda 1 é maior que 1. E claro que o menos lambda 1, que o módulo é igual ao de lambda 1, também é menor que 1. Então, quando você calcular o resíduo, vai ser nesses dois pontos. São os dois pontos. São os dois polos que estão dentro do círculo unitário, tá certo? Lambda 1 e menos lambda 1. Além do mais, essa proposição, novamente, garante que os polos são simples. Proposição 6.5 da aula passada. Por quê?
Se você escrever essa função como z sobre a g de z, que no caso seria a z, e a h seria o denominador, você tem que o lambda 1 e o menos lambda 1 são raízes simples do denominador. A gente viu que o denominador tem 4 raízes, não pode ter raiz dupla. Então você pode aplicar a fórmula da aula passada para calcular o resíduo. Z sobre a raiz sobre a derivada do denominador, calculado em z igual a lambda 1. Você vai achar 1 sobre 8 raiz de 2, fazendo a conta, desenvolvendo a conta, né? E z sobre a derivada, melhor, aqui tem 2 iguais, né? Mas o z sobre a derivada do denominador, aplicada em menos lambda 1. Lembra que eu estou usando essa fórmula aqui da aula passada, né? Do resíduo, tá certo? E aí, você tem outro resíduo aqui, 1 sobre 8 raiz de 2, são iguais. Então, a integral vai ser 8π, porque lá em cima, observa que ficou 4 sobre i vezes 2πi. Então, isso dá 8π. Então, fica 8π vezes o somatório dos resíduos, que dá 2π sobre raiz de 2, tá? Eu pensei 2 vezes antes de falar, porque eu não trouxe um exemplo aqui, mas só, pelo menos para vocês ficarem com a ideia, tá? Dependendo do exemplo, que você pegue uma integral da forma... Eu não trouxe o exemplo, como eu falei. Você pode pegar uma integral desse tipo, de cosseno θ, seno θ, dθ, e aí, dependendo da função f, pode ser que a integral de π até 2π seja igual a essa integral, entendeu? Pode ser que, por um acaso, essa integral seja igual à integral de π até 2π. De f cosseno θ, seno θ, dθ. Esse caso aqui eu acho que é um exemplo, porque tem esse quadrado aqui, quando você andar de π até 2π, vai acabar pegando os mesmos pontos de 0 a π, mas eu não quero perder tempo com isso agora, vocês podem verificar. E aí, quando vem uma integral desse tipo, é claro que você pode, ao invés de... Você pode, se vier pedindo uma integral de 0 até π, você pode tentar mostrar que é igual a integral de π até 2π, e aí você calcula a soma das integrais, tá certo? Ou seja, a integral de f da coisa, mais a integral de 0, ou melhor, de π até 2π da mesma coisa. Isso aqui eu sei calcular, né? Seria o 2π somatório dos resíduos. Mas como elas são iguais, você no fundo acha elas, né? Porque isso aqui eu também estou assumindo que é integral de 0 até 2π de f cosseno θ, seno θ. Tá? Então fiquem com essa ideia aí. Nem digo para o curso, necessariamente, mas às vezes a integral de 0 até π, você também é igual a integral de π até 2π, você pode usar esse fato para completar, achar o todo e dividir por 2, tá bom? Então esses são os 2 exemplos de integrais de 0 até 2π, que vocês vão achar lá na lista também. Rafael? Eu. Completando você, talvez seja melhor de menos π até π. Aí pode falar sobre funções pares. De menos π até π o quê? Desculpa? Em vez de 0 até 2π, falar de menos π até π e considerar que a função é uma função par. Ah, tá, entendi. De menos π até π e depois de integra de π. A função Não, mas que seja aí... a função é par. Então, certo. integral de menos π até π é um meio de integral de 0 até π. Sim, mas aí a integral de 0 até π você tem que usar uma ideia desse tipo que eu acabei de falar, né? Porque Não, você vai calcular, você sabe calcular de fato de 0 até 2π. É que você reparametriza a Ah, circunferência. sim, é verdade, entendi. Entendeu o que o Yuni está falando? Essa integral de 0 até π, você fazendo uma reparametrização por fator meio, possivelmente, você transforma numa integral de 0 até 2π, tá? E aí pode usar essa técnica, né, de resíduos. Então fica outra ideia aí também que pode aparecer, tá? Então o segundo tipo de integral que a gente vai ver é do tipo menos infinito até infinito de fx dx. E aí aqui sim vai aparecer algumas coisas do tipo par, você duplica a integral, tá?
Então, aqui eu faço uma breve revisão sobre integral imprópria. A ideia é estender o conceito de integral de Riemann de função limitada, mas na prática a gente acaba lidando mesmo com função contínua, né? Então, aqui eu estou supondo que eu tenho uma função contínua no intervalo i igual a b, tá? Observe que não necessariamente eu estou falando que a função está definida em AB. Eu estou dizendo que o AB está no domínio da função. E aqui eu estou permitindo o A e o B serem infinitos também, tá? O A pode ser menos infinito, o B pode ser infinito. Então, eu vou dizer que a integral imprópria converge, essa integral imprópria aqui no intervalo I. Se eu fixar um C em AB, e tanto esses dois limites aqui, olha, de S até C. Então, deixa eu fazer um desenho aqui rápido. Aqui tem um AB. Pode ser que sejam infinitos, né? Eu fixo um C aqui. Então, eu vou integrar. Então, vamos supor que o A e B sejam finitos, como nesse exemplo aí. Então, eu vou integrar de S até C. E depois eu vou fazer o limite de S indo para A pela direita. E vou integrar também de C até T. E depois eu sei integrar, por hipótese é contínua, então essa integral existe. Essa integral dentro do limite existe. E essa aqui também, porque a função é contínua. E depois faço o T indo para B pela esquerda. Tá certo? Se essas integrais existem, a gente diz que a função é integrável. E mais, a integral vai ser a soma de cada um desses valores. Tá? Não é difícil você verificar que se a integral existe, então vai existir. Eu falei que se existe um C. Se ela existe, isso vai ter que valer para qualquer D no intervalo AB. Então, se existe, vai valer para qualquer D no intervalo AB em função de C, ou seja, a definição é equivalente. Você pode pedir na definição que seja para qualquer C, ou se existe algum C. Porque se existir algum C, vai valer para qualquer outro valor D, tá? E a ideia para você mostrar isso, não é difícil você mostrar, é você somar. Se você pegar um outro valor D, suponha que o D é menor que C. Aí você soma aqui integral de D até C e também desconta ela de D até C. Só que descontar, de fato, é igual a quê? Você pode pensar que você somou de C até D, né? Ou você olha direto, integrei de D até C, depois voltei de C até D, integral, isso aqui é zero, né? Você pode somar isso aqui, olha, você soma esse termo aqui, ó, são constantes, né, dentro desse limite, e aí você vê que, de fato, essa integral é a integral de S até D mais a integral de D até T, tá? É claro que você vai usar aquela propriedade também, que integrar de D até C, melhor, você vai usar alguma coisa desse tipo aqui, né? Integrar de S até C mais integral de C até D é igual a integral de S até D, tá certo? Então você pode escrever isso aí, verificar. Se você já, possivelmente é só uma revisão, né? Que vocês já viram isso lá em outros cursos. E aí, pessoal, aqui é só uma observação que esse conceito de fato estende a noção de integral real. Se a função, por exemplo, já for contínua em B, então não vai ser. Você consegue escrever em termos de um limite único. Você vai integrar de A até T e vai fazer o limite quando T tende para B menos. Se a função for contínua em A, no caso aqui, né? E se a função for contínua nos dois extremos, essa noção já coincide com a definição de integral de função contínua, que é a definição de integral de Riemann. Então, eu vou dizer que a integral imprópria é convergente, converge absolutamente, é bem parecido com série. Se o módulo da F também, a integral do módulo da F também é convergente. Então, a gente pode se mostrar que se a integral imprópria converge absolutamente, então ela converge, parecido com série, tá? O paralelo aqui é com série, não é com sequência. E teve gente até errando isso na prova, né? Se uma sequência se converge, o módulo converge, mas você não pode garantir a volta. Mas para a série você garante a volta, tá? Então aqui está um exemplo, olha, integral de... Aqui observem que o B é infinito, né? Mais infinito o B. Integral de 1 até infinito de dx sobre x quadrado. Então você escreve isso aqui como... Observa que esse exemplo aqui, a função já é contínua em 1.
Então, a integral é simplesmente integral de 1 até t e fazer o t indo para o infinito. Você acha a primitiva de 1 sobre x², avalia de 1 até t, faz o limite da 1. Então, a gente diz que essa integral converge e é igual a 1. Então, observa que essa função é ilimitada, né? Ou melhor, essa aqui não, a de baixo. Integral de 0 até 1 de dx sobre raiz de x. Por que é uma integral imprópria? Porque 1 sobre raiz de x não está definida em 0. Só que ela é contínua em 1. Então, o que você vai fazer? Você vai integrar de s até 1, vai fazer o limite de 0 indo pela direita, você vai achar 2. Observa que isso aqui é uma função ilimitada. A integral imprópria é exatamente para você obter integrais de funções ilimitadas. A gente está estendendo o conceito de integral. Tem aquele critério útil da comparação. Se duas funções são não negativas e a f for menor ou igual a g no intervalo AB, então se a integral da g converge, imagina, a f, digamos, está achatada, ela está limitada pela g. Então, se a integral da g converge, aqui a gente pensa a integral como área, né? Se a integral da g converge, implica que a integral da f tem que convergir, porque a f está abaixo da g. Mesma forma, se a f diverge, como a g está acima da f, eu estou supondo que a g é maior ou igual a f, se a f diverge, a g também diverge, porque a área vai ser maior ou igual ainda do que a área de f. Então, como é que você pode usar o critério da comparação? Por exemplo, a integral de 1 até infinito, de cosseno x sobre x², você usa... Isso aqui é menor ou igual a 1 sobre x², porque o cosseno é menor ou igual a 1 em módulo. 1 sobre x² é convergente, então o critério da comparação garante que integral de 1 até infinito, cosseno x sobre x², de fato converge absolutamente. Então a gente sabe que ela converge absolutamente. Achar o limite, achar o valor da integral é outra história. Nem sempre você vai achar de maneira fácil, tá certo? De fato, a maioria dos exemplos não vai ter uma fórmula tão bonitinha para o valor do limite, né? Alguns exemplos que a gente trabalha assim. Então, eu posso estender esse conceito para funções a valores complexos. Agora, qual é a diferença? A diferença é que a função f vai ser da forma u mais iv, tá certo? Então, a função af, ainda definido sobre um subconjunto de R, só que agora ela toma valores complexos, então a imagem está em C, então ela se decompõe em u mais iv. Então, eu posso integrar a u e a integral em v. E aqui eu também estou supondo que a função não é mais contínua só no intervalo. Eu peguei um intervalo, estou supondo que existe um número finito de subintervalos aí desse intervalo, tá? Ou seja, eu peguei um conjunto AB menos um número finito de singularidades. A função é contínua em cada uma desses intervalos aí, TK, TK mais I, TK mais 1. Então, se a integral existir em cada um desses intervalos, eu vou dizer que a integral existe, tá? Então, a integral de f, é claro, como a gente já fez isso aqui no curso, é igual a integral da parte real mais a integral da parte imaginária. Observa que para essa integral existir, tem que existir em cada um dos intervalos. E a soma vai ser a soma das integrais, tá certo? É natural a gente esperar isso, né? Os intervalos são disjuntos. Então, esse conceito de integral aí, de convergência absoluta, também posso fazer para funções a valores complexos. Então, se uma função for valores complexos, vou dizer que ela converge absolutamente se a integral do módulo converge. Só uma observação que o professor Yunis me chamou aqui, atenção, quando ele leu o material, que dependendo do lugar, a gente diz que a função é contínua por partes, a gente pede que os limites laterais existem, tá? Então, por exemplo, lá no curso de cálculo de EDO, quando vocês calculam a transformada de Laplace, só que lá acho que talvez... Então, as nomenclaturas se confundem às vezes. Lá, às vezes, chama de seccionalmente contínua e não contínua por partes. Então, lá, seccionalmente contínua ou contínua por partes, dependendo do livro, lá se pede que os limites laterais existem, porque lá, para o contexto, é importante isso. Mas aqui no nosso contexto, a gente está, como eu já observei, assumindo funções ilimitadas também. Então, não estou pedindo que sejam funções contínuas que os limites laterais existem, não, tá? Como a gente observou, a função 1 sobre raiz de x, perto do zero, ela é ilimitada. Ela vai para mais infinito quando x tende a zero pela direita.
Então, só chamar atenção para isso. Dependendo do contexto, pode ser que mude a definição, o que você está considerando como definição. Então, o que nós temos? Aqui, a integral, se o f for complexo, eu vou dizer que ela converge absolutamente. Se o módulo converge da f, novamente, sendo a f decomposta em parte real e imaginária, e a gente viu que a módulo de u é menor ou igual ao módulo de f, mesma coisa para o v, então a integral a u e a v vão convergir absolutamente, portanto a u e v convergem absolutamente, tá? Então, portanto, se ela converge absolutamente em qualquer contexto, a valores complexos ou real, significa que ela converge também. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção, olha, observem que na definição de integral, os limites são independentes. Um limite é de S até D, outro limite é de D até T, só que S e T são variáveis independentes. Isso vai ser importante agora, que eu vou falar no valor principal da integral. O que é o valor principal da integral? Vamos supor que eu tenho uma função definida de A até B contínua, exceto em C, numa singularidade, num ponto de descontinuidade. Se a integral de A até B convergir, em particular, esses limites aqui têm que convergir também. O que eu estou fazendo aqui, basicamente? Eu estou indo de A até C menos epsilon, e estou indo de C mais epsilon até B. Ou seja, eu estou tendendo a C de uma maneira muito particular. Aqui não tem independência. Lá em cima, como eu acabei de chamar a atenção, era S e T as variáveis, e eram dois limites. Aqui eu estou supondo que eu estou indo para a direita em C como S menos epsilon. Melhor, eu estou indo a C pela esquerda da forma S menos epsilon, tá? E aqui pela direita eu estou indo para C da forma C mais epsilon. Lembra que se esse limite aqui, se essa função for integrável em AB, a integral de A até C tem que existir, e a integral de C até B tem que existir, e a soma vai ser a soma das integrais, como a gente acabou de ver aqui em cima, né? Certo? Mas aqui eu estou tomando de forma muito particular, eu estou descontando o mesmo fator epsilon aqui ó, em C. Não tem essa independência. Então, quando a integral converge, em particular, esse valor aqui tem que convergir também. Em geral, quando esse limite existe, a gente chama isso de valor principal da integral, tá? Então, como eu observei, se esse limite existe, a integral existe, mas não posso garantir a volta. Pode acontecer desse valor existir, só que a integral não convergir. Então, por que é importante esse valor principal, que também é conhecido como valor principal de Cauchy? Porque vamos supor que você saiba que a integral converge. Se você já sabe por algum motivo de antemão, por exemplo, usando o critério da comparação, que a integral converge, e você conseguir achar o valor principal, pronto. Você acabou achando também o valor da integral. Porque se a integral converge, ela tem que ser igual ao valor principal. Eu vou frisar isso daqui a pouco novamente. Então aqui está um exemplo em que o valor principal converge e a integral não converge. Então, se eu considerar a função de menos 1 até 1 menos 0, dada por 1 sobre x. Se eu integrar de menos 1 até menos epsilon, está aqui a primeira integral. De epsilon até 1, está aqui o valor da integral. Tá? É claro que a primitiva do 1 sobre x é ln do módulo de x, né? Estou usando isso. Então, esse limite aqui em cima, no nosso exemplo, fica como? Fica limite dessa soma. Só que esses valores aqui são iguais trocando o sinal, então vai ser 0. Então eu vou ter que o valor principal existe vai ser 0. No entanto, cada uma dessas integrais aqui, de menos 1 de 0 até 1 e de menos 1 até 0, não convergem. Porque se eu olhar aqui, olha, quando o epsilon tende a 0 pela direita, o ln de epsilon vai para menos infinito. Ou seja, eu não falei, né? Mas quando não... Eu escrevi, mas não falei. Quando não converge, a gente diz que diverge. Menos 1 até 0 de f de x dx e 0 até 1 de fx dx divergem. Então, a integral de menos 1 até 1 não converge, porque para convergir, as duas deveriam convergir, tá certo? Porém, o valor principal existe. Então, aqui, por que o valor principal aqui existe? Tem tudo a ver com o fato da função ser ímpar.
o tipo de ideia que o Nunes estava falando lá anteriormente. Ó. Aqui, no caso, eu tenho a função ímpar, 1 sobre x. Basicamente, quando eu fui de menos 1 até menos epsilon, eu peguei essa área aqui. Ó. Quando eu fui de epsilon até 1, por simetria, eu peguei a mesma área, só que vai trocar o valor. Ou melhor, a primeira integral tem que ser negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x. A segunda é positiva, porque o gráfico está acima do eixo x. Só que em valor absoluto eles são iguais, a menos do sinal. Quando você somar, vai zerar. Tem tudo a ver com o fato da função ser ímpar, tá? Então, quando esse limite existir, né, do valor principal, a gente, como eu já observei, a gente chama de valor principal da integral. E se eu tiver várias descontinuidades, eu posso generalizar essa fórmula. Está aqui, ó. Então, eu integrei de A até T1 menos epsilon, onde T1 é a primeira descontinuidade. Depois eu fui de T1 mais epsilon a T2 menos epsilon, T2 é a segunda descontinuidade, assim por diante. Até finalmente de Tn mais epsilon até B. Tá? E também eu posso estender o mesmo conceito quando eu estou indo de menos infinito até infinito. Então vai ser esse limite duplo. Onde eu estou fazendo de menos R. Então eu estou fazendo aqui, olha, de menos R até R, o valor principal de menos R até R, tá? Observa que aqui, olha, o que está dentro aqui do... Eu poderia ter escrito. Ou melhor, isso aqui é exatamente o valor principal no intervalo menos R a R, né? Certo? Então, eu faço o valor principal de menos R até R. Deixa eu apagar isso aí para não... na frente da letra. E depois eu faço R indo para infinito. Tá bom? Então, vamos supor que você tem uma função contínua. Como é que você faz o valor principal? É simplesmente o limite de R indo para mais infinito de menos R até R. Se a função já for contínua. Tá? Então, como é que você consegue mostrar, por exemplo? Vamos mostrar um exemplo de menos infinito até infinito, que a integral diverge. É fácil construir esse exemplo, olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Integral de... Você deve lembrar lá do cálculo 1 que integral de dx sobre x diverge de 1 até infinito. Lembra aquele critério da série? Você compara essa integral com a série de 1 sobre n, que é a série harmônica que diverge. Então, essa integral diverge. Então, como é que você pode usar esse fato para construir uma integral divergente? Então, eu vou construir de 1 até infinito, eu vou construir a função como 1 sobre x. Então, aqui está assim, e para cá está assim, né? E de menos 1 até 1, você constrói y igual a x, por exemplo. Então, é uma função ímpar, tá certo? Então, aqui, igual a x, e aqui, y igual a 1 sobre x. Considerei a função ímpar. Essa integral diverge, porque a integral da 1 sobre x diverge. No entanto, o valor principal existe, porque é uma função ímpar. Então, essa integral aqui, olha, nesse caso, a integral de menos r até r da f é zero, que é ímpar. Então, é um exemplo, novamente, em que o valor principal existe, é zero, mas a integral diverge. Tá? E, finalmente, isso eu acabei de esquecendo de escrever na folha. Se a f for 1 mais iv, o valor principal você define como... Aqui eu esqueci, né? Acabei esquecendo de colocar. É o valor principal da parte real mais i, o valor principal da parte imaginária, se cada um deles existirem. Tudo bem? Então, antes de anunciar o teorema, eu só faço uma observação, que eu não vou ler agora, eu vou só comentar quando anunciar. Mas eu queria lembrar aqui, olha, que a gente definiu lá na aula de biolomorfismo, eu vou usar essa notação, o semiplano superior como os números cuja parte real imaginária é maior que zero. Então, estou pegando só daqui para cima, né? Portanto, o fecho dele vai ser os números complexos cuja parte imaginária é maior ou igual a zero. Vai pegar o eixo x também, tá certo? Cuja parte imaginária é zero. Esse teorema que eu vou... ele está bem detalhado, tá bem escrita a demonstração, só que eu não vou ver todos os detalhes aqui, não. Mas é o seguinte, suponha que eu pegue uma função da forma e elevada a icz vezes f de z,
onde a f e a g são holomorfas, tá? Aí eu vou fazer várias hipóteses aqui. Eu vou supor que o domínio U da função ela contém o semiplano superior, o fecho do semiplano superior, menos um número finito de singularidades isoladas de f, todas elas contidas também no fecho do semiplano superior, ou seja, a singularidade de f tem parte real imaginária maior ou igual a zero. Eu vou supor que se a f e, portanto, a g, a observação que eu faço é que, como a g é igual a e elevado a i, c, z, f de z, elas compartilham as singularidades isoladas e também os polos de mesma ordem. Se um ponto for polo de ordem m da f, vai ser da g e vice-versa, tá? Isso é porque a função e elevada a i, c, z é inteira e não se anula. Eu vou supor, então, se eu tenho um polo da f, ele é também um polo da g, vai ser um polo simples, se esse polo estiver no eixo imaginário. E aqui eu coloco o seguinte, olha, essa condição aqui é o seguinte, eu estou olhando o CR, o semicírculo de raio R, é esse semicírculo, e estou olhando o sup da função nesse conjunto. Lembra que esse sup aqui, de fato, é um máximo, né, pessoal? Esse máximo é atingido porque a função é contínua num compacto. Esse CR é compacto. De 0 até π é o semicírculo aqui. Então, de fato, isso aqui é um máximo, se você quiser. Aí eu vou fazer duas hipóteses. Se o C for positivo, eu vou supor que esse limite é zero. E se o C for zero, eu vou supor que R vezes M de R, o limite é zero, quando R vai para infinito. Então, com isso, a gente garante duas coisas. Primeiro, a gente garante que o valor principal... Então, tá vendo? Aqui eu defini a função complexa, mas eu vou integrar no eixo x, no eixo dos números reais. Essa integral aqui é uma integral de uma função definida em R, menos um certo número de pontos, a valor complexo. Porque várias integrais vão vir desse tipo, a gente vai ver nos exemplos. Então, ele diz uma forma do valor principal. Então, está aqui a fórmula. Observa que essa primeira parte aqui aparecem os resíduos que estão no semiplano superior, ou seja, γ menos R. As singularidades, gama são as singularidades, né? Que não são reais, e aqui, vezes π, as singularidades reais. E mais, se eu tiver uma condição a mais, ou seja, que o limite de R elevado a alfa MR é igual a zero, onde esse alfa é maior que 1, eu garanto não só que o valor principal existe, mas também que a integral converge. Se somente se não tem polos no eixo real. Certo? Então, se eu tiver essa condição, observa que se eu tiver essa condição, automaticamente eu tenho essas duas aqui, né? Porque se o limite quando R de R elevado a alfa vezes MR igual a zero para algum alfa maior que 1, com certeza esse limite também tem que ser zero e esse aqui também. Tá certo? Então, eu garanto que a integral vai convergir somente se não tem polos no eixo real. Então, tá aqui, tá a ideia, olha. A ideia é a seguinte, olha. Eu vou denotar por Z. Qual é a ideia, né? Pega todas as singularidades isoladas da F ou da G, que são iguais. Então, tem um número finito, eu estou supondo isso. Então, suponha aqui que tenha três singularidades, Z1, Z2 e Z3, no semiplano superior. E aqui eu estou supondo que tem duas singularidades, T1 e T2, que estão no eixo real. O que eu vou fazer? Eu vou criar um caminho tal que essas singularidades estão todas dentro desse caminho. Então, como é que eu vou criar esse caminho? Primeira coisa, observa o seguinte. Se eu começar a aumentar muito o raio do semicírculo, observa que esse semicírculo aqui é exatamente o CR, né? Eu não escrevi, mas poderia ter escrito. É o CR. Se eu aumentar muito o raio do semicírculo, todas as singularidades vão estar dentro desse semicírculo, tá certo? Com exceção a do eixo real. E para incluir as do eixo real, eu vou dar essa voltinha aqui, olha. Eu vou pegar esse caminho aqui. Observa que o T1 está exatamente nesse ponto aqui que eu estou marcando, né? T1. O T2 está aqui. Então, eu dou essa volta aqui para incluir todos os pontos no interior do semicírculo. O que a gente sabe do teorema dos resíduos? Que a integral. O teorema dos resíduos garante, então, que a integral dessa função vai ser 2π
somatório dos resíduos ZK, porque ZK são exatamente os que estão em cima aqui, né? No semiplano superior. Mais 2πi, somatório dos resíduos TK, onde TK são as singularidades que estão... São os polos de ordem 1 que podem aparecer no eixo real aqui. No eixo X. Tá certo? E aí a gente separa essas integrais. Ó, basicamente eu vou separar as integrais nos intervalos que aparecem. Observem que aqui aparecem vários intervalos, ó, de menos R até T1 menos epsilon, T1 mais epsilon até T2 menos epsilon, de T2 mais epsilon até R, que vai gerar o valor principal da integral. Tá certo? Então separei essa integral. Mais a integral nos semicírculos aqui, que aparecem no eixo real. Aqui no caso eu tenho dois, né? Esse e esse. Mais a integral em CR. Então, aquelas hipóteses que nós vimos em C é para mostrar que a integral em CR é zero. Então, a gente vai mostrar que a integral em CR é igual a zero e também que o limite, depois eu vou fazer esse epsilon indo para zero, o limite da integral dessas integrais aqui, ó, quando o epsilon vai para zero, a gente vai mostrar que é 2πi vezes o resíduo do polo. Está no eixo real. Essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho? Depois eu vou fazer. Ou seja, quando eu fizer isso, observa quando eu fizer o limite de R indo para infinito, epsilon indo para zero, isso aqui foi para zero. Isso vai para zero. Isso aqui vai me dar o valor principal. Tá certo? Isso aqui vai para 2πi. Aqui, desculpa, aqui acho que é πi. Πi vezes o resíduo. Tinha errado. Observa que quando eu fizer o limite, isso aqui já dá exatamente 2πi, somatório do resíduo em ZK, mais somatório do resíduo de TK. Então, quando eu fizer, isso aqui vai para zero, isso aqui já dá isso, o valor, ou seja, isso aqui, essa parte aqui, como eu observei aqui, olha, opa, desculpa. Como eu observei aqui, eu vou mostrar que vai para πi resíduo. Então, passando esse πi para o lado direito, vai ficar o quê? O valor principal isso aqui vai virar o valor principal quando eu fizer o limite. Então, o valor principal vai ficar exatamente o que, por definição, é esse limite aqui, né? Vai dar exatamente 2πi o resíduo em ZK. Então, aqui, como é πi vezes os resíduos do outro lado para 2πi, 2πi menos πi fica πi o resíduo nos TKs. Então, aqui está a conta, a hipótese em C, né? Lembra que a hipótese em C era que R e MR vai para zero ou MR vai para zero. É para mostrar que, de fato, a integral em CR vai para zero. Aqui está feito direitinho, tá? Não vou ver com todos os detalhes agora. E depois, usando que é um polo de ordem 1, como é um polo de ordem 1, a gente consegue escrever a função, tá vendo aqui, ó, um polo simples, a parte principal é dessa forma, CK sobre o Z menos TK, mais o H. Então, você tem você integra dos dois lados. Essa parte vai para zero, porque H vai para zero, e o comprimento dos semicírculos vai para zero. E essa parte aqui, exatamente, a gente sabe integrar, que é πi. Que eu estou integrando no meio semicírculo. A gente já viu várias vezes essa integral aqui sobre o círculo completo, é 2πi. Se você integrar sobre esse meio semicírculo aqui, vai dar πi. Tá? E depois, então isso a gente mostrou que o valor principal existe. Para mostrar que o valor, com aquela hipótese RMR vai para zero, que o valor, que a integral de fato vai ser convergente, a gente utiliza o critério da comparação. A gente usa o fato que, em particular, se eu olhar a função no eixo real, isso vai para zero. Se isso vai para zero, porque, observa, eu estou supondo que o limite
limite de r indo para mais infinito de r elevado a alfa mr é zero. Então, em particular, se eu pego r igual a x positivo, então o x elevado a alfa f de x vai ser zero, porque o mr é maior ou igual a f de x, tá certo? Isso aqui vai implicar esse limite aqui, ó. O módulo de f de x é zero. Portanto, se o r é muito grande, o x elevado a alfa, se o x é muito grande, o x elevado a alfa f de x é menor que 1. E, portanto, pelo critério da comparação, a integral de e elevado a ic f de x vai convergir, porque é menor que 1 x sobre x elevado a alfa, e essa aqui converge porque o alfa é maior que 1. Tá? Isso não tendo polos no eixo real. Se tiver polos no eixo real, observando aqui a fórmula da integral em torno do... num segmento de reta lá do eixo x, a gente mostra que a integral não pode convergir, basicamente vai aparecer o fator ln novamente. Tá? Então, só um momentinho. Então, quem quiser ver a prova com mais detalhes, vai poder ver nas notas, tá? Aqui eu passei bem rápido mesmo. Mas, até porque eu passei rápido? Porque boa parte dos exemplos não vai estar no formato do teorema um pouco mais geral, vai vir como corolário. Então, o primeiro corolário é o seguinte, eu estou supondo uma função u. Lembra lá no teorema? O que a gente viu no teorema? Para a integral convergir, não pode ter polos no eixo real. Então, os corolários vão estar nessa forma. Vou supor que eu tenho a função u, com as singularidades sempre no feixe do semiplano superior, e nenhuma delas, todas elas situadas no semiplano superior. Ou seja, não tem aquela situação de singularidade no eixo real. Então, vou supor que exista P maior que 1, K e M positivos, tais que essa desigualdade valha se o módulo de Z é maior que M. Então, eu tenho que a integral menos infinito até infinito, ou seja, isso aqui é exatamente a consequência do teorema anterior, sem a parte de contribuição dos polos no eixo real, porque eu estou supondo que não tem nesse caso, tá? E aí a parte do teorema é bem simples, porque olha só, essa hipótese aqui, olha, se f de z é menor ou igual a k sub zp, isso implica, se o z pertence a CR, ou seja, o módulo de z é igual a R, implica que o f de z é menor ou igual a k sobre R elevado a P, tá certo? Então, se eu pego o sup dos dois lados, então se eu tomar o sup aqui e aqui, né? Aqui não muda, porque é constante. E aqui eu vou ter que exatamente o MR. Ou seja, o MR vezes R sobre P. Então, o que eu vou decompor? O R elevado a P em R elevado a P mais 1 sobre 2 vezes R elevado a P menos 1 sobre 2. Então, passando o R elevado a P mais 1 sobre 2 para o lado esquerdo, eu vou ter que R elevado a P mais 1 sobre 2 MR é menor ou igual a K sobre R elevado a P menos 1 sobre 2. Se eu fizer o limite R para infinito, isso aqui vai para zero. Ó. Tá certo? O P menos 1 sobre 2 é positivo. Então, eu estou na hipótese do teorema anterior. O limite de R é infinito, MR é igual a zero. Eu estou na hipótese do anterior. E mais importante, a integral converge. Porque era aquela situação, para voltar lá, é bem grande o teorema, né? Mas é essa situação aqui, olha, que a integral convergir, eu estou supondo que não tem polos no eixo X. Tá certo? Então, tá aí a demonstração. E, de fato, a boa parte dos casos vai estar mais particular que isso ainda. Qual é a situação que a gente vai estar a maioria dos exemplos? Vou supor que tem duas funções P sobre Q, onde P e Q são polinômios primos entre si, e o grau de Q é maior ou igual ao grau de P mais 2. E também que o Q não possui polos zeros reais. Por quê? Para poder usar o teorema anterior. A integral vai convergir quando não tem polos no eixo real. Então, novamente, aqui eu tenho a fórmula... Isso aqui é a consequência do teorema, né? A integral de... Aqui, no caso, isso aqui está fazendo o papel da integral de menos infinito até infinito, é elevado a ICX, f de z, onde a f de z é p de z sobre q de z.
Então, essa integral vai ser 2πi vezes o somatório dos resíduos de E elevado a I CZ F de Z. Tá? E, além do mais, se o P e Q tiverem coeficientes reais, você pode tomar a parte real imaginária dos dois lados. Isso aqui é uma função, pessoal, complexa, né? A valores complexos, U mais IV. Se eu tomar a parte real imaginária dos dois lados, eu vou ter o quê? Então, a parte real desse lado... Lembra que o E elevado a ICX... Estou supondo ser real. Isso é cosseno CX mais I seno CX. Tá certo? Então, vai ficar o P sobre Q cosseno CX do lado esquerdo. E eu tomei o lado... ou seja, eu tomei real dos dois lados aqui. A expressão de cima. Então, tem essa primeira fórmula. E na de baixo eu tomei parte imaginária. Então, vai ficar seno. Tem essa fórmula aqui, parte imaginária dos resíduos. Como é que você mostra isso? Ora, suponha que o M é o grau de Q menos o grau de P. Então, eu vou ter que Z... os polinômios não têm o mesmo grau. Então, eu vou fazer Z elevado a M, P de Z e Q de Z vai ter o mesmo grau. Tá certo? Porque o grau disso aqui, olha... O grau disso é M mais grau de P. E o grau do de baixo é grau de Q. E dessa igualdade aqui eu tenho exatamente M mais grau de P é igual a grau de Q. Tá certo? Então, sendo dois polinômios de mesmo grau, o limite vai existir. Vai ser bem parecido lá com cálculo 1. Você coloca o termo de mais alto grau em evidência. Como é o mesmo grau, o limite vai existir e vai para um número complexo L não nulo. Quem esse L aqui é exatamente a razão dos dois polinômios. Do termo de mais alto grau dos dois polinômios. Em particular, se o módulo do Z é muito grande, porque é o limite quando o Z vai para mais infinito, isso aqui tem que estar próximo de L, ou seja, isso aqui vai ser menor ou igual ao módulo de L mais 1. Tá? Esse valor aqui fica tão próximo de L quanto a gente queira. Vai ser menor ou igual ao módulo de L mais 1. Se eu definir o K como módulo de L mais 1, passando o Z elevado a M dividindo, eu tenho o quê? F de Z, que é P sobre Q, é menor ou igual a K sobre Z elevado a M, onde módulo de Z é maior que M. Tá? Então, as hipóteses do corolário anterior são satisfeitas, olha. Observa que o M é maior ou igual a 2. Aqui, ó. O corolário anterior era exatamente quando eu tinha essa igualdade aqui, ó. K sobre módulo de Z elevado a P, onde P é maior que 1. Eu acabei de achar isso com M igual a 2, maior ou igual a 2, portanto é maior que 1, tá certo? Cadê? Então, o M maior ou igual a 2, que é maior que 1. Então, portanto, nesse caso, a integral converge. E eu tenho a fórmula da integral dado pelo teorema lá em cima, anterior. Então, agora vamos ver 4 exemplos para terminar com 4 exemplos. Pessoal, só me deem um minutinho. Calma aí, rapidinho.
Pessoal, desculpa, voltei. Então, vamos ver quatro exemplos. A gente vai ver que, de fato, os quatro exemplos vão estar no formato do corolário, tá? Desse último corolário aqui, ó. Com exceção do último exemplo. Ou seja, como é que é o corolário? Eu tenho P sobre Q, grau de Q maior ou igual a grau de P mais 2, tá certo? E eu vou, se o C é maior ou igual a zero, a integral é sempre nessa situação vai convergir. Essa integral imprópria aqui. Essa integral tem a ver com a série de Fourier também, né? Definição de série de Fourier. Então, o que eu tenho aqui, olha? Primeiro exemplo, integral de x ao quadrado sobre 1 mais x4 dx. Então, vamos chamar de i o valor da integral. Então, o que eu tenho? A função f de z, essa função complexa, lembra que a gente vai, a maioria dos exemplos a gente vai conseguir como restrição de uma função complexa ao eixo real. Essa função aqui, ela satisfaz as hipóteses do corolário que a gente acabou de ver. Por quê? O grau do denominador é 4, o grau do numerador é 2, então o grau do denominador é maior ou igual ao grau do numerador mais 2, tá certo? Então, portanto, a gente já sabe que essa integral converge. O corolário garante isso. Aqui, no caso, eu estou fazendo o C igual a zero, tá certo? Você pode pensar que tem o E elevado a IC I vezes 0x aqui. Então, converge a integral. Mais do que isso, essa função x quadrado sobre 1 mais x4, observa que o que ele está pedindo é de 0 até infinito. Só que essa função é par, tá? Sendo par, você consegue escrever, tem uma simetria aqui em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Então, para calcular a integral de 0 até infinito, basta calcular de 0 até 2. Melhor, calcular de 0 até infinito, eu posso calcular a integral de menos infinito até infinito e dividir por 2, tá certo? Se eu calcular de menos infinito até infinito, eu vou estar achando o dobro da área, digamos. Estou chamando de área porque eu sei que essa função aí é maior ou igual a 0, né? E é menor ou igual a 1, tá? Então o gráfico dela possivelmente é algo parecido com isso que eu desenhei mesmo. Então vamos observar a função então complexa associada, f de z, z2 sobre 1 mais z4. Está aqui os polos delas, ó. Os polos dela, lambda 1, são as raízes quartas de menos 1, né? São os complexos cuja elevada a 4 dá menos 1. Então lá, aquela lista 1 não era capricho, porque vocês precisam disso mesmo, né? Precisa achar os 4 números complexos que elevado a 4 dá menos 1, está aqui. Lambda 1 menos lambda 1, lambda 2 menos lambda 2, onde lambda 1 é elevado a π sobre 4 e o outro é elevado a 3π sobre 4, tá certo? Lembra que o menos 1 é o cis de π. Então, uma de fato, como você está elevando a 4, uma raiz cis de π. Então, uma raiz de fato vai ser cis de π sobre 4 e o restante vai ser 2kπ sobre 4, quando k varia nos inteiros. Então, quando você fizer k igual a 1, vai ficar π sobre 4 mais π sobre 2, que dá 3π sobre 4. E as outras duas são conjugados dela, tá certo? É o e elevado a menos π sobre 4i e o e elevado a menos 3π sobre 4i. Conjugado de lambda 2 é e elevado a menos 3π sobre 4i. De lambda 1 é elevado a menos π sobre 4i. Sendo que, quais deles estão contidos no semiplano superior? Só o lambda 1 e lambda 2. O restante está abaixo do semiplano. Então, o que eu sei da integral? É meio, porque é desse meio aqui, ó. A integral de menos infinito até infinito está aqui, ó. E essa integral vai ser a soma dos resíduos. Vai ser 2π somatório do resíduo de f em lambda 1 e lambda 2. É isso que diz lá o corolário e o teorema. Então está aqui o resíduo, olha. Essa função f de z sobre z quadrado sobre 1 mais z4, 1 mais z4 só tem raízes simples, tá? Então, os dois resíduos vão ser polos de ordem 1, olha. Lembra que o teorema garante que se H tiver um zero simples em Z0, o polo é de ordem 1. O teorema já garante isso também, a proposição da aula passada. Então tá aqui, olha, somei aqui os resíduos.
Acabei de usar aquela fórmula, eu estou pegando a g, é z quadrado sobre 1 mais z4. Então, basta pegar z quadrado, dividir pela... Esse aqui está fazendo o papel da galinha de z, né? Avaliar em z igual a lambda 1. E a função z2, derivada do denominador, avaliar em z lambda 2. Então, aí é fazer conta, tá? Que quando você fizer a conta, você vai ver que dá isso mais isso. Isso aqui só fica a parte imaginária, né? Porque as partes reais são trocadas, né? Mesmo com sinal trocado. De fato, é menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então tá aí, π sobre 2 raiz de 2. Tá certo? Um outro exemplo. Agora já apareceu x, já apareceu esse fator cosseno x e x seno x. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a integral de x é elevado a x, x2 mais 1, x2 mais 4. Por que eu vou olhar para essa integral, pessoal? Porque depois que você calcular essa integral, eu vou conseguir tomar a parte real. Lembra que isso aqui é exatamente... Opa. Isso aqui é exatamente cosseno x mais i seno x. Tomando a parte real imaginária, eu vou ter as integrais que eu quero calcular, certo? Então vamos olhar para a função complexa associada. Eu vou olhar essa integral como a restrição de uma função complexa associada. Tudo me leva a considerar a função z sobre z2 mais 1, z2 mais 4. Essa função satisfaz as hipóteses do corolário 6.4. Por quê? Não tem zeros, não tem polos reais, tá certo? Isso aqui não tem raiz real, o denominador. E o grau do numerador é 4, é maior ou igual ao grau do numerador, que é 1 mais 2. Tá? 4 é maior ou igual a 3. De fato, eu estou usando isso. Então, olha novamente os polos da função. Estão aqui, ó, são os zeros do denominador. Todos eles são simples de ordem 1, porque, de fato, essa função, quer dizer, só tem zeros simples, tá? Situados no semiplano superior, só tem o Z1 e Z3, que é o I e 2I. O menos I e o menos 2I estão abaixo do semiplano superior. Então, novamente, eu vou usar a mesma proposição. Então, como é que eu posso usar a proposição? Eu quero essa função aqui, né? Eu quero calcular o resíduo de E elevado a IZFZ. Então, eu posso escrever... Para calcular, por exemplo, o resíduo em Z igual a I, eu vou escrever ela assim, ó. Como Z E elevado a IZ sobre Z quadrado mais 4 sobre Z quadrado mais I. Então, a minha G vai ser essa função. A minha H vai ser essa função. Então, vai ficar G em I, tá certo? Então, tá aqui a função G. Eu vou avaliar em I. E tem que dividir pela derivada de Z quadrado mais 1. Isso tudo avaliado em I. Então, tá aqui. E elevado a menos I sobre... Aí, fazendo a conta, né? Você vai ver que dá E elevado a menos 1I sobre 3 sobre 2I. Observa que quando eu fizer... Faz a derivada aqui, vai ficar 2I. Quando você substitui Z igual a I, fica 2I. Então, fica 1 sobre 6E. E para o outro polo 2i, você vai fazer o contrário. Você vai considerar E elevado a z sobre z quadrado mais 1, dividido por z quadrado mais 4. Então, você vai derivar z quadrado mais 4, fazer a razão, depois substituir z igual a 2i. Tá certo? Você vai ter essa função aqui. E aí você vai tomar, portanto, o teorema dos resíduos. A integral vai ser I2πi, somatório desse resíduo, mais esse, então vai ficar isso menos isso, achou a integral. Então, você tem o quê? A parte real, você toma a parte real imaginária, você vê que a parte real disso aqui é zero, então a integral do cosseno é zero, e a integral do seno está aqui. É tirar o i, né? Desse valor que a gente achou. É surpresa a integral, essa primeira integral ser zero? Nenhuma. Porque é uma integral convergente de menos infinito até infinito de uma função ímpar. A função x cosseno x sobre x quadrado mais 4 é ímpar, tá certo? Essa função aqui é par, ó. Multiplicado por x, que é ímpar, fica ímpar. Então, de fato, não é surpresa nenhuma, porque essa integral tem que ser o valor principal da integral. Então, tem que ser limite de menos r, de r indo para mais infinito, de menos r até r da integral. Vou escrever. Ora, mas é uma função ímpar, isso aqui já é zero.
Então, esse limite tem que ser zero de fato, tá? Então, se você tem uma integral de menos infinito até infinito, você sabe que é convergente, a função é ímpar, tem que ser zero a integral. Tranquilo, pessoal? Um outro exemplo. Esse exemplo aqui, o que vai mudar? Vai mudar que os polos que vão aparecer são duplos. Então, novamente, eu sou elevado... São de ordem 2, melhor. A gente não usou esse termo polo duplo, né? Acho que dá para entender o que eu quis dizer. Mas, de qualquer forma, são de ordem 2. Então, eu quero calcular essa integral, eu sou levado a calcular... aqui eu mudei do pré-aula, tá? Porque do pré-aula era um pouco sem graça que eu tinha pedido aqui no pré-aula seno x. Se fosse seno x, seria uma função ímpar novamente. Não, a gente já sabe que é zero, tá? Por isso eu mudei. Vamos calcular de cosseno x. Então, novamente, eu sou levado a pensar nessa função aqui para depois tomar a parte real imaginária, tá certo? Para tomar a parte real, de fato, que nos interessa aqui. Então, vamos olhar a função z2 sobre z2 mais 1 ao quadrado. Satisfaz as hipóteses do corolário 6.4, que o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Ela tem um zero de ordem 2. Como é que a gente pode observar isso? É porque 1 sobre f, ela tem um polo de ordem 2. Dois polos, né? Que são i menos i, tem ordem 2. Como é que a gente pode observar isso de maneira fácil? É porque, no fundo, o denominador z2 mais 1 ao quadrado tem i e menos i como multiplicidade 2, como zero de multiplicidade 2. Ou seja, isso se reflete no fato da função 1 sobre f ter um zero de ordem 2 em z1 e z2. Tá? Então, portanto, a f vai ter um polo de ordem 2 nesses pontos. Então, quem está situado no semiplano superior? Apenas o z1 igual a 1. Então, a integral vai ser simplesmente 2πi, resíduo de i elevado a f de z em z1. Como é que você pode calcular esse resíduo? A gente usa aquela fórmula da aula passada. Você pega, aqui tem um 1 sobre m menos 1 fatorial, no caso o m é igual a 2, então 2 menos 1 fatorial, que eu não estou escrevendo, dá 1. Derivada de z menos i ao quadrado vezes z quadrado, a função z quadrado é elevado a z, z quadrado mais 1 ao quadrado. Observa que o z quadrado mais 1 ao quadrado, ele se fatora em z mais i ao quadrado vezes z menos i ao quadrado. Então, esse z menos i ao quadrado vai cortar. Vai ficar derivada de z quadrado é elevado a z sobre z mais i ao quadrado. Você deriva isso, está aqui a derivada, usando a regra do quociente, e faz o limite quando z indo para i, você vê que é zero. Tá? Então, tomando a parte real de zero, você vê que a integral do cosseno é zero. E tomando a parte imaginária, você também vê que a integral do seno também é zero. Mas como eu observei anteriormente, a gente já sabia disso por ser uma função ímpar. x2 seno x sobre x2 mais 1 ao quadrado ser ímpar. Tá? Observe isso aqui. E, finalmente, o último exemplo, vamos calcular a integral de zero até infinito. De seno x sobre x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar de menos infinito até infinito e elevado a x sobre x. Poderia ser uma ideia. Depois, tomar a parte imaginária, porque a parte imaginária fica a integral de menos infinito até infinito seno x sobre x. Seno x sobre x é uma função par, porque é a razão de duas funções ímpares. É par, né? Se você trocar o x por menos x, vai dar o mesmo valor. E aí você poderia pensar que essa integral é meio dessa. E calcular essa aqui... Perdão. Essa aqui através das... Só que tem um problema. Para você calcular essa integral, de menos infinito até infinito, você não vai poder usar as hipóteses do corolário anterior. Tá? Ou seja, essa função 1 sobre x, ela não satisfaz o grau do denominador maior ou igual o grau do numerador mais 2. A diferença 1 sobre z, a diferença entre o grau do numerador e do denominador é 1. Então, você não pode aplicar isso diretamente. Mas o que a gente sabe, no entanto, pessoal? Se eu considerar a g de z elevada a z f de z, a f de z sendo 1 sobre z, então, se a z pertence a MR, deixa eu escrever aqui, z pertence a CR, implica que a f de z, o módulo dela, vai ser 1 sobre R. Então, é aquela mesma história. Se você tirar o sup, isso implica que o MR é menor ou igual a 1 sobre R. Então, quando você fizer eu escrevi isso aqui, né? Quando você faz o limite de R para infinito, vai dar zero. Então, o que você sabe?
vamos lá no teorema, deixa eu voltar lá. O limite de MR, eu não estou nessa hipótese aqui mais geral, só que o limite de MR indo para zero e o C maior que zero, você sabe que o valor principal de Cauchy pelo menos existe. Certo? Então, o valor principal de Cauchy existindo, eu sei que esse valor principal de Cauchy existe, e mais, a fórmula do que a gente acabou de ver lá diz que exatamente πi vezes o resíduo, a função é elevada a z sobre z, só tem polo no eixo real, que é z igual a zero, tá certo? A gente não tinha visto essa situação ainda. O polo está sobre o eixo real, e é um polo simples, então posso usar a fórmula lá do teorema. O valor principal de Cauchy vai ser πi resíduo de e elevado a z sobre z em zero. Esse resíduo você calcula através desse limite, por exemplo. Poderia usar a proposição também, que a gente vem usando. Fica πi. Só que quando a gente escreve o valor principal de Cauchy, ou seja, o valor principal de Cauchy dá seno x sobre x, então, portanto, vai ser a parte imaginária do valor principal de Cauchy de e elevado a x sobre x, portanto, dá π. Porque dava πi, tomando a parte imaginária da π. Só que quando a gente escreve o valor principal de Cauchy de seno x sobre x, a definição está aqui, ó. É limite de r indo para infinito, de r indo para zero, dessa integral de menos r até menos epsilon, seno x sobre x, mais de epsilon até r da mesma função. Só que aí que a gente vai usar agora o fato da função seno x sobre x ser par, tá? A função seno x sendo par, essa integral aqui, olha. Cadê? Essas integrais aqui são iguais. Pela simetria. Eu estou integrando de menos r até menos epsilon e de epsilon até r. Então, elas são iguais, você pode escrever isso como 2 vezes a integral de epsilon até r sendo x sobre x. Só que essa integral aqui, quando você faz epsilon indo para zero mais e r indo para infinito, é exatamente a integral de fato. É 2 vezes, portanto, a integral de zero até infinito de seno x sobre x. Só que a gente já sabe que o valor principal da mesma função é π, então a gente conclui que a integral de zero até infinito de seno x sobre x de fato existe e vale π sobre 2, tá certo? É só uma última observação. Esse exemplo, de fato, só existe o valor principal. Essa função aqui é elevada a x. É elevada a x sobre x. A integral, só adiantando aqui, mas eu não vou provar, essa integral aqui diverge. Porque, embora a integral do seno convirge, a parte imaginária converge, que é exatamente o valor principal de Cauchy da seno x sobre x, a integral terminando, né? A integral de menos infinito até infinito de cosseno x sobre x diverge. É possível mostrar isso, tá? Observe que a cosseno x, quando eu me aproximo do zero, ela vai oscilar. Ou melhor, quando eu me aproximo do zero, a cosseno x sobre x, ela está muito próximo de 1, tá certo? Em particular, porque o limite do cosseno quando x vai para zero é 1, pela direita. Então, em particular, é maior ou igual a qualquer valor menor que 1, se o x é suficientemente próximo de 1. Então, essa integral, cosseno x sobre x, quando eu estiver indo para próximo de zero, vai estar muito parecida com a integral de 1 sobre x que diverge. Então, de fato, está por trás do fato dessa integral aí divergir, tá? A integral de 0 até infinito de cosseno x sobre x divergir. Então é isso, pessoal. Vou parar por aqui. Então, com isso, acaba nosso curso. Então, obrigado aí.